Bom dia, meus queridos, bom dia, meus alunos da Escola Bíblica Dominical, a classe dos adultos em ação. Eu sou o professor Gerson e compartilho essa missão com outros professores amados e gabaritados para a função. Deus nos guarde e que vocês tenham uma boa aula e que o Espírito Santo possa estar na presença de todos nós. Vamos orar. Pai bendito, Pai santo, tem misericórdia do seu povo, Senhor. Estamos fazendo essa aula por internet por causa de uma crise prevista por Ti, por Cristo, sabendo que nós teríamos neste mundo passar por aflições, mas com bom ânimo estamos vencendo. Agrada-te, Senhor, de ministrar essa lição no nosso coração, no nosso espírito e na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nesse ano nós estamos estudando esta revista, Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Desde o começo do ano nós temos visto o retorno do povo de Deus, remanescente, as tribos de Judá e Benjamim, retornando e fazendo uma longa caminhada de Babilônia até a terra de Judá, até a cidade de Jerusalém. 5, 6 meses aproximadamente, sob a direção de Sesbazar, de Zorobabel, de Josué, ou Josua, como algumas versões, e auxiliados por mais líderes, por mais um grupo de auxiliares que foram nomeados para os ajudarem naquela difícil missão. Uma missão de orientar aproximadamente 50 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, que dispuseram seus corações para cumprir a vontade de Deus. Então nós estamos estudando as atividades desse povo. Só lembrando que o escritor desse livro, Esdras, não estava presente nesses primeiros fatos, descritos até o capítulo 6. Ele vai chegar mais tarde. Mas como escriba de Deus, ele levantou os fatos, como Lucas fez lá no Novo Testamento, e os escreveu para que nós nos instruíssemos. E foram tido como um dos melhores escritores, o melhor, vamos dizer, organizador dos livros. Graças a Deus por isso. E o tema que nós vamos enfrentar hoje, eu digo enfrentar porque a palavra é coragem. É exatamente essa, a coragem para reconstruir. Muito bem. Então vamos ver o que é coragem. Segundo o dicionário Michaelis, é força ou energia moral diante do perigo. Ou ainda, aquele que tem determinação para realizar atividades que exigem firmeza. Ou seja, a palavra coragem está associada à palavra perigo, ameaça e determinação. O tema geral da revista, como já foi dito, é perspectiva de liderança. E então vamos ver dentro da liderança, dentro dessa perspectiva, o que os servos de Deus faziam. A nossa lição tem como textos básicos Esdras, capítulos 5 e 6. Nós podemos também acrescentar Zacarias 3, Ageu, capítulo 1 e capítulo 2. Eu não sei se vai dar para nós, dentro desse tempo, analisarmos tudo, mas vamos nos esforçar. A Bíblia também, ou melhor, a lição também aponta um versículo-chave, e nós vamos fazer uma breve meditação. É a carta de Paulo, a 1 Timóteo, ou seja, a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, versículos 7 e 9. Diz assim: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. O versículo 9 complementa: a quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos.
Isto foi válido para aquela liderança, porque eles não estavam ali porque eram os melhores da nação de Judá ou de Israel, mas porque Deus os colocou, e nós vamos ver que Deus os chamou e Deus lhes deu graça para executar aquela missão difícil. Por que corajosos? Vamos ver que aquela grande caravana liderada por esses homens e auxiliados por outros que estão listados em Esdras no capítulo 2, o objetivo principal deles era a reconstrução do templo, que fora prometida por Deus através dos profetas Isaías, Ezequiel e outros, e também fora chancelada por Ciro, não porque Ciro quisesse ver templos construídos, mas porque Deus ordenou no coração daquele grande rei que assim fosse feito. Então vamos ver 3 desafios que aqueles homens tiveram tendo liderado, vamos dizer, orientado aquela grande multidão. O primeiro desafio, relacionado com o povo judeu. O que eles encontraram quando chegaram no seu destino? Um comitê de recepção, festas, alguém contente pela chegada, da volta dos exilados, aquela repatriação em massa? Não. Eles encontraram uma Jerusalém e o templo destruídos, e encontraram a terra ocupada pelos povos deslocados pelos assírios em 722 a.C., conforme nos relata o livro de 2 Reis, no capítulo 17, e Esdras, já estudamos isto no capítulo 4. Nós vemos que quando aqueles povos quiseram intervir na obra do povo judeu, eles disseram: nós fomos mandados aqui nos tempos do grande Assaredom, ou Assurbanipal, e eles estavam lá ocupando a região. O segundo desafio, este era dirigido a Zorobabel. Como administrar uma cidade em ruínas? Todos querem administrar uma cidade que tem todos os recursos logísticos, estratégicos, mas uma cidade em ruínas. E então, como Zorobabel, nomeado governador de Judá, mas era um título, vamos dizer, honorífico e não real, como governar com sua capital devastada e cercada por aqueles povos miscigenados, povos que não tinham temor pelo Deus de Israel, povos que não conheciam a lei e os mandamentos dados por Deus através de Moisés? Esse era o desafio do administrador, do político. E o terceiro desafio, este é na área espiritual. Este foi enfrentado por Josué, o sacerdote. Imaginem, Josué não encontrou um templo para reunir o povo de Deus, para poder ministrar os cultos devidos a Deus de Israel. Sequer havia um altar para iniciar os rituais iniciais de purificação dos levitas e sacerdotes, ou seja, a unção desses homens para ministrar o povo de Deus. Talvez como um alívio, eles puderam olhar em redor e ver o material sagrado, aquele material que Deus providenciara, o mais difícil de todos, os objetos sagrados guardados em Babilônia. Não foi guardado por Nabucodonosor, foi guardado por Deus. Deus ordenou a guarda daqueles objetos e os lacrou lá, porque quando Belsazar os usou de forma blasfema, quando ele, de forma totalmente equivocada, os usou para seu próprio deleite e luxúria, ele foi punido pelo próprio Senhor. Agora os dois líderes principais estavam enfrentando juntos o desafio de manter o povo de Deus separado da idolatria em meio aos idólatras. Eles não poderiam expulsar aquele povo dali, não tinham força militar, não tinham força política, eles tinham que conviver com esse povo.
que não conhecia a Deus. Então, tinham que conviver com os idólatras sem perder a santidade devida a Jeová. Ou seja, a identidade de povo escolhido por Deus tinha que ser preservada. Isso lembra que nós temos que preservar a nossa identidade vivendo numa sociedade que às vezes até nos ataca por sermos cristãos. A nossa identidade como povo de Deus, como igreja de Deus, tem que ser preservada em meio a uma sociedade hostil. Nas lições anteriores, nós vemos que os desafios foram vencidos por etapa. Primeiro, a reconstrução do altar, mesmo com aquele povo fazendo oposição, mas chegou a purificação dos sacerdotes, a decretação e celebração das primeiras festas, e depois de 2 anos, já vimos isso em Esdras 4, 1 a 24, começou o início, ou melhor, a reconstrução do templo foi decretada. Imaginavam que seria fácil, que Deus estaria no meio deles e que nada os impediria. Mas Esdras nos informa que o rei Artaxerxes decretou o embargo da obra e que durou até o 2º ano do reinado de Dario, um dos maiores reis da Pérsia. Me refiro a Dario. 16 anos de paralisação. Mas e o propósito de Deus? O propósito não era esse. Então o propósito foi cumprido quando Deus levantou líderes corajosos para reconstruir. Acabamos de ler no capítulo 5 de Esdras isso acontecendo. Na nossa lição, o primeiro item diz assim: a liderança que sabe o que deve ser feito. Aí eu pergunto, como a liderança sabe o que tem que ser feito? Que tem que ser feito, isso é concreto. Mas como? O questionar. Quem planeja, quem orienta, quem traça o roteiro do projeto? Eles podiam consultar a Deus através dos livros já escritos pelos profetas, em ação naquele momento. Mas a crise chegou. A oposição chegou. E quando aquela obra paralisou, quando o povo desanimou, em meio às ameaças daqueles idólatras, Deus envia socorro. E esse socorro foi através dos profetas Ageu e Zacarias, com mensagens de advertência, ânimo e exortação. O povo desviou a atenção do projeto de vida divino, por quê? Vamos ver a exortação que Ageu faz. Mas Deus resolveu, era o momento de prosseguir a obra. Então mudou o governo dos persas. Não mais aquela sequência de reis que não davam atenção, mas acendeu o coração dos líderes e usou o rei Dario. E usou até mesmo, por incrível que pareça, os próprios perseguidores para cumprir a sua vontade. Isso nos lembra que Deus não nos prometeu livrar dos problemas, mas para nos dar bom ânimo para vencer as crises. Vamos ver isso. Isso já foi falado no culto de quarta-feira, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Deus venceu o mundo. Era Deus que estava no controle daquela situação. Agora vamos examinar alguns aspectos do capítulo 5 de Esdras, sem lê-lo novamente. O socorro divino chegou através dos profetas Ageu e Zacarias. Em tempos de crise, é preciso haver alguém de plantão, alguém que ouça o alarme, alguém que ouça a convocação. E eles estavam 24 horas online com Deus. E os seus profetas receberam a mensagem e transmitiram a liderança. No capítulo 5, versículo 2, diz que esta mensagem chegou a Zorobabel e Josué. A
Havia desânimo entre o povo, como relata Ageu no seu primeiro capítulo. Veja só o que aquele povo estava dizendo, o que Deus mostrou. Este povo diz: não veio ainda o tempo de reconstruir a casa de Deus. Eles interpretavam a oposição do inimigo como um sinal, como vontade de Deus para dar uma pausa nos trabalhos. Mas Zorobabel e Josué entenderam e atenderam a mensagem de Deus. Mesmo sob embargo, trabalharam. Vemos também a tentativa, no versículo 3, que Tatenai tentou embargar a reconstrução. Vamos lembrar, sempre haverá conflito de interesses entre os propósitos de Deus e nosso inimigo. Não há comunhão entre trevas e luz. Não há. O capítulo 3 de Zacarias, não vamos lê-lo por falta de tempo, mas você pode examiná-lo. Ele mostra claramente, ou melhor, Deus mostra claramente a Zacarias de onde estava vindo a oposição. A oposição não era apenas por interesses pessoais, políticos e humanos. Essa oposição provinha diretamente da área espiritual. O profeta recebe a visão de Deus, mostrando Satanás acusando Josué de impureza para que este não exercesse a liderança sacerdotal. Será que quando Deus convoca para fazer alguma obra na sua igreja, você não se sente miserável? Você não se sente incapaz, com falta de talentos? Esse sentimento pode ser humano, mas pode ser que também seja um estímulo do inimigo para impedir que a obra de Deus receba o auxílio necessário. Muito bem, continuando na análise aí. No capítulo 5, versículos 7 a 10 de Esdras, que nós temos aqui ao lado, não vou ler, mas você pode acompanhar se você estiver com sua Bíblia aberta, há a carta detalhada enviada por Tatenai ao rei Dario. Tatenai, vamos lembrar, era o governador daquele grande território e é um administrador daquele território nomeado pelos reis persas. Mas alguma coisa importante nesta carta que nem sempre nós prestamos atenção. Nos versículos 11 a 17, há uma confissão pública de pecados de Israel e há também a resposta de Deus. O que diz aquela liderança? Aqui não nos diz quem falou, se foi Zorobabel, se foi Sesbazar ou quem foi que foi. Mesmo sendo outro, não é importante isso. O importante é que era a liderança falando em nome do povo. Veja no versículo 11. Somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo. Versículo 12. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou ao babilônio Nabucodonosor. Só observando que a expressão Deus dos céus não era comum entre os judeus. Essa era uma expressão usada pelos persas. E quem estava transcrevendo a mensagem era os persas, né? Em seguida, nesse versículo, nesse capítulo, Zorobabel usa do seu direito de resposta e defesa. Então ele apela para que seja confirmada o edito de Ciro. Examina para ver se não foi o grande Ciro que nos autorizou a reconstruir o templo. Lição para nós. Nós não somos e não podemos ficar inertes ante os ataques do inimigo. Romanos 10, versículos 14 e 15, tem um chamado para o povo de Deus, para o envio dos seus mensageiros. Diz assim: como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, Deus está ressoando a sua trombeta, chamando pelo WhatsApp, chamando pelo notebook,
conclamando o seu povo. E aí? Isso, o povo que está em estado de desânimo. Mas na igreja você ouve diretamente isso. Mas Ageu e Zacarias estavam prontos para ouvir e prontos para pregar. Ia incomodar alguém importante? Sim, claro. Governadores e altos funcionários dos dominadores iriam reagir. Mas ele seguiu o que Pedro seguiu. Quando Pedro, confrontado com os grandes do Sinédrio, que o proibiam de pregar a Cristo, ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso está lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Mas anteriormente os apóstolos também tinham passado pela mesma situação e responderam: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Foi isso que fizeram aqueles dois profetas de Deus. Vamos pensar um pouquinho. Os povos vizinhos queriam ajudar, mas o interesse, a confraternização, tinha por interesse mesclar-se ao povo de Deus. Os líderes dos judeus sabiam o risco que correriam se permitissem que o sagrado, aquilo que era de Deus, se unisse ao profano, aquilo que pertencia aos deuses desse mundo. O povo de Deus naquela hora estava sofrendo as consequências por desobedecer às Escrituras e não terem dado ouvido aos profetas que os exortavam. Não podia acontecer de novo. O Evangelho, a Bíblia Sagrada, não é uma mensagem pragmática adaptada aos costumes e às doutrinas filosóficas que permeiam a cultura dos nossos dias. Elas ensinam que a verdade é relativa, ou seja, ela pode ser questionada. Ao pragmatismo, exige uma corrente chamada pragmatismo gospel, ou evangelho pragmático. Ao pragmatismo interessa o resultado, independente, não importando os meios utilizados, apenas em atender ao padrão esperado pela sociedade atual. Será que o padrão praticado pela nossa sociedade é o padrão esperado por Deus? Medite. Ainda entre os próprios cristãos, isso saindo da esfera da sociedade, fora dos caminhos de Deus, ainda outros segmentos que se chamam cristãos, afirmam que a palavra de Deus, a Bíblia, conservada intacta, esta Bíblia conservada ao custo de sangue e sacrifício, esta Bíblia é passível de ser reinterpretada por aqueles que se apresentam como doutores da teologia. Eu nem vou mencionar aqui quais são, mas existem, basta você pesquisar. É preciso ter a Bíblia como regra de fé e doutrina, ou então não haverá nem fé, nem sã doutrina. A própria doutrina da salvação é descartada por esses teólogos. Então nós vemos que um item que eu chamo de item 2 são líderes corajosos, comprometidos, não com o povo da terra, mas com Deus. No versículo 2, então Zorobabel e Josué começaram a reconstruir o templo. Vamos meditar um pouquinho. Alguns afirmam que Deus não habita entre quatro paredes, mas no interior daqueles que o temem e obedecem. Por outro lado, precisamos das quatro paredes para que possamos obedecer a algumas orientações contidas nos evangelhos, dadas pelos apóstolos. Logo no início da igreja, as casas começaram a ficar pequenas para acolher o povo de Deus que aceitava Cristo, que Deus salvava. E você olhando as cartas, livro de Atos, você observa que reunir e congregar são os verbos utilizados em relação à igreja do tempo destes apóstolos. O contexto em que esses verbos são utilizados refere-se aos ambientes devidamente preparados e separados
para a igreja cultuar a Deus. Ainda que fosse dentro de uma casa muito ampla, mas eram preparados para cultuar a Deus e preparados também para a igreja ser discipulada. Paulo recomenda na carta aos Coríntios, na sua primeira carta, epístola, recomenda que esse ambiente não fosse usado indevidamente. Veja só 1 Coríntios 11, 17, e vai para frente. Dura advertência quanto ao mau uso desses lugares. Na versão NVI, que eu acho interessante, diz: as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Havia uma deturpação do propósito da ceia naquela hora. A reunião poderia ser bonita como ministração de palavra, mas na hora de celebrar, de relembrar a morte e ressurreição de Cristo, alguma coisa acontecia fora dos parâmetros. A pequena carta de Judas também é muito enfática ao condenar aqueles que profanam a reunião da igreja. Então, repetindo, sempre haverá conflitos entre a igreja e a sociedade afastada de Deus, porque esta está comprometida apenas com seus interesses, com a sua própria vontade. Não há comunhão, repito novamente, entre luz e trevas. Agora, vamos ir para o livro de Ageu, capítulo 1 e 9, e vamos ver alguma coisa que nos interessa. Que mensagem foi essa que Ageu e Zacarias entregaram aos líderes e ao povo? Primeiro, uma mensagem que aponta o pecado. Nos versículos 1 a 3 do primeiro capítulo de Ageu, diz que o povo havia desistido da reconstrução do templo e estava investindo em seu próprio conforto e casas de fino acabamento. Veja só, versículo 3 de Ageu primeiro. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio ao profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A casa de fino acabamento, de um grande conforto, mas o templo estava em ruínas, conforme o versículo 4. No versículo 5 diz, em diante, a consequência. Aquele povo que chegou ali para ser bênção, estavam vivendo sem bênção, viviam sem as bênçãos do Senhor, viviam sem fartura, sem colheita, o salário insuficiente. E então, com o salário insuficiente, vamos investir em nosso próprio proveito. Deixa o templo para a segunda oportunidade. Mas era também uma mensagem que apontava a solução. Que solução? A mensagem chama o povo ao arrependimento, em primeiro lugar, e ao trabalho. O povo de Deus do Antigo Testamento, quando se arrependia de todo o coração, provocava grandes mudanças na atitude e também na sociedade. As vitórias chegavam, as cidades eram reerguidas. Hoje, também estamos em crise e cabe a nós a decisão, cabe a nós o trabalho, coragem e trabalho. Ageu capítulo 2, versículo 1 a 9, prossegue com as palavras de encorajamento a Zorobabel e Josué. Aquele templo, diz Deus, que estava em ruínas, não lembrava nada do templo de Salomão. E agora, no versículo 4, o que fazer? Na NVI, na versão NVI, a palavra usada no capítulo 4 é coragem para os líderes e trabalho para o povo. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ao povo da terra. Então, se exige coragem dos líderes, exige trabalho do povo. Ambos trabalham, mas dos líderes é exigido um pouco mais. Importante para nós é que a palavra-chave é compromisso. Não critique quem trabalha. Trabalhe junto para sentir quanto esforço é preciso. O povo de Deus não pode ficar de mãos cruzadas enquanto seus líderes e famílias se esforçam
até o limite da exaustão. Moisés precisou de 70 servos de Deus para o auxiliar, escolhidos entre aqueles que tinham fé e testemunho, conforme nos informa Êxodo capítulo 18, versículos 18 a 21. Paulo tinha sua equipe também. O que importa é que Deus não dá ordem sem se envolver no trabalho. Ele não fica de longe observando o seu povo trabalhar sozinho. Ageu 2:5 diz assim: meu espírito permanece no meio de vós, não temais. 2 Timóteo 1:7 diz: Deus não deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo é porque Deus nos deu essa capacitação. O propósito final de Deus ainda não estava visível ao povo, mas ele o anunciou a Judá e aos sacerdotes. Vamos examinar agora o último item da lição, que fala da Páscoa do Senhor. Ageu capítulo 2 e 9 e Esdras 6 nos mostram a reconstrução e a finalização daquele templo. E Deus mostra para Ageu o que aconteceria ali. Ele diz: esse templo não é tão bonito quanto o de Salomão, mas a glória desse templo será maior do que a glória do templo de Salomão, ou do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos pausar um pouquinho e lembrar uma coisa interessante que não é mencionada na lição. O templo de Zorobabel e Josué tinha uma lacuna importante, faltava alguma coisa. O lugar santíssimo estava vazio. A Arca da Aliança, que era representativa da presença de Deus entre o povo judeu, havia se perdido durante a invasão de Nabucodonosor. Há histórias e hipóteses a respeito, mas nos interessa um outro fato. Este era o grande propósito de Deus, porque aquele lugar seria preenchida pelo próprio Deus. Aquele santíssimo lugar tinha uma missão de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no versículo 4 do capítulo 4, diz que, vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Mas vamos lembrar e unir agora esse tópico com a lição. Mesmo sem o lugar santíssimo terminado, o trabalho de reconstrução, eles celebraram a Páscoa, está no último item da lição. Vários reis do reino de Judá profanaram o templo e com isso impediram a celebração da Páscoa. Grandes reis como Ezequias, como Josias, eles reconstruíram o templo, repararam o templo, e assim que o templo estava pronto, acabado, eles comemoraram com uma grande Páscoa. Nós temos em Crônicas 30 a história de Ezequias. Ele reabriu as portas do templo, convocou os sacerdotes para a purificação e celebração da Páscoa. No capítulo 2 de Crônicas, também, capítulo 35, é a história de Josias. Ele foi mais além ainda. Depois vocês podem ler. Agora não tem. Temos tempo. No livro de Esdras, capítulo 6, 19 a 22, o mesmo cenário. Templo restaurado, Páscoa celebrada. O elemento principal daquela Páscoa, o cordeiro. O pão sem fermento que os judeus tinham por ritual antes da Páscoa era símbolo da libertação da escravidão do Egito, conforme Êxodo capítulo 12, versículos 17. Para nós era ou é agora a libertação da escravidão, do pecado e da morte. De volta ao lugar santíssimo, está sem a Arca da Aliança. Vamos lembrar que quando Jesus se ofereceu em sacrifício por mim, por você, por todos nós, o véu do lugar santíssimo, ou seja, aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde deveria estar a arca, que estava vazio, este véu foi rasgado de alto a baixo.
significa o quê? Significa que o caminho entre os homens e Deus estava aberto através de Jesus. O acesso ao santuário, o acesso ao trono de Deus foi nos permitido pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mateus relata esse fato. Mateus 27, os versículos 50 e 51. Marcos capítulo 15, versículos 35 a 38. Lucas 23, versículos 44 a 46. Ou seja, todos os evangelhos sinóticos dão prioridade a esse fato, que na hora nona, a hora da oração, na hora que o sol escondeu o seu rosto, na hora que a terra caiu em trevas e sofreu um terremoto, Jesus, Filho de Deus, mencionou as palavras finais dele na cruz: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito. Aí aconteceram esses fatos, o véu se rasgou e nós, igreja, estamos com o caminho aberto para nos aproximarmos do trono do Deus vivo. Para nós, igreja do Deus vivo, nós estamos no final da nossa mensagem. Já dissemos, a celebração da Páscoa lembrava a libertação do cativeiro. Os sacerdotes e levitas tinham se purificado, ou seja, os líderes espirituais primeiro, eles são modelos, mas puderam participar. Eu estou fazendo aqui a leitura de capítulo 6 de Esdras, reinterpretando. Versículo 21 de Esdras, capítulo 6. Puderam participar todos os israelitas que haviam se separado das práticas impuras dos seus vizinhos, gentios. Versão NVI. Aviso para a celebração da ceia do Senhor. Naquele dia da Páscoa, o Senhor Jesus instituiu a ceia, porque nós não precisaríamos mais oferecer em holocausto ou sacrificar o cordeiro em nosso favor. O próprio Senhor Jesus estava fazendo isso com o seu corpo. Nós não precisávamos mais de comer os pães ázimos como celebração, aliás, como lembrança, mas agora era uma coisa real. Nós fomos livres do pecado e da morte. E Paulo, tendo em vista a importância deste ato, ele dá um conselho, na verdade um mandamento para a igreja de Coríntios. Leitura essa que nós fazemos todos os dias que celebramos a ceia do Senhor. Lembra? Versículo 27 de capítulo 11. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por causa desses fatos, eu e você e toda a igreja de Cristo comprada com o sangue do Cordeiro, nós temos livre acesso ao trono. Mas temos que nos apresentar livres da escravidão do pecado. Podemos interpretar essas duas leituras assim. Então, finalizando, dando ponto final na nossa palavra de hoje, concluindo que a mensagem no livro de Esdras não é apenas para sairmos de Babilônia. A mensagem é também para permanecermos fiéis a Deus. A palavra de Ageu ressoa: coragem, pastores, coragem, presbíteros, coragem, diáconos, ao trabalho, igreja do Deus vivo, igreja de Cristo. Fiquem em paz e que Deus nos abençoe.